Olá, bom dia. A pedido de alguns amigos, eu resolvi ler um texto que eu escrevi dias atrás a respeito da figura do Isentoleft, que eu vou explicar logo a seguir. O título é Isentoleft, uma tentativa de caracterização. Parece que a figura do Isentoleft ganhou relevância nos últimos anos, principalmente depois das manifestações de rua pós 2013. A palavra não está dicionarizada. É um híbrido de isento e left. Left do inglês, né? Da ideia de esquerdo. Uma mescla, portanto, da ideia de isenção e esquerdismo, ou ainda uma suposta isenção que acaba flertando com a esquerda, ou às vezes até sem querer, favorecendo-a. O isento left é, pois, um primo irmão do inocente útil. Apesar da dificuldade natural de definição desse fenômeno sociopolítico, arrisco-me a listar algumas de suas características que a falta de um estudo melhor relacionam a seguir. O isento left é o cara que participou das manifestações de 2013 e de outras que se seguiram, foi à rua ou ficou torcendo de casa mesmo pela TV. Apoiou causas meio genéricas com que a maioria concorda, como anticorrupção, educação, saúde, segurança, sem focar nas pessoas ou citar nomes de políticos responsáveis pelos desastres. No início daquelas manifestações de rua, todo mundo ia para a rua e pela educação, contra a corrupção, mas ninguém dizia nome, citava nome de ninguém. Então, num clima entre nebuloso e confuso, lá estavam conservadores, liberais, petistas, pistolistas, centristas, todos misturados com os black blocs, numa massa incongruente e amorfa. Mas tudo em nome do bem, da paz, do amor, tudo lindo, como no mundo de Imagine, de John Lennon. Lembra? Ah, o amor, ah, a paz, ah, o sonho. Os anos foram passando, as pautas foram se definindo melhor, os nomes foram aparecendo. Fora Dilma, impeachment já. Eu apoio Sérgio Moro. Numa reduzida ala, alguns intervencionistas barulhentos e um grupelho de anarquistas. O isento left lá no meio da barafunda. Chega a era Bolsonaro. Uns aderem às pautas conservadoras bolsonaristas, outros aderem ao próprio candidato, chamando-o de mito. O isento left está lá, mas sente um certo nojinho do capitão. Ele fala muitas verdades, a pauta é boa, o cara é corajoso, mas é muito agressivo, defende o regime militar, erra na concordância, fala ontem em vez de ontem, né? Pega mal, gente muito educada, apoiar um cara assim. Sem entender muito sobre a diferença entre conservador e liberal, sobre mentalidade revolucionária, marxismo cultural e gramscismo, o isento left tem opções mais simpáticas, como Álvaro Dias e Amoedo. No reino da isentosfera, até o Ciro Gomes, o verborrágico que dispara 1000 dados econômicos falsos por segundo, seduz isentolefts. Outros apoiam até o Alckmin, que eles, sem conhecer a estratégia das tesouras, pensam ser de direita. Vêm as eleições e o inevitável. Ou Bolsonaro, ou o poste de Lula. E o isento left, sem saída e meio a contragosto, dá o seu voto envergonhado do capitão. Com o tempo, a isentoleftia, esse é um nome que eu criei, um neologismo, a isentoleftia latente, enrustida, não resiste, entretanto, às pressões e começa a murmurar aqui e ali.
É como as sementes da parábola, plantadas na terra pouco profunda, não fincaram raízes e foram secadas pelo sol. Ou como aquelas outras que caíram no meio dos espinhos que cresceram e as sufocaram. Pela sua trajetória, não demora muito para o isentoleft revelar totalmente a sua fraqueza. Uma circunstância simples, uma tática equivocada e até uma palavra mal colocada pelo presidente dobra seus joelhos. A debandada definitiva, fatal, ocorreu na demissão do ministro Moro. 10 minutos antes da fala do demissionário, ele dizia apoiar o presidente, o isentoleft, né? 1 minuto depois, o isentoleft, volúvel como torcedor de futebol, esbraveja, se descontrola, xinga, ofende o capitão e abandona o barco. Algum ato comprovado de corrupção? Não. Algum crime contra o patrimônio, desvio de dinheiro público? Não. Uma simples acusação de interferência na PF, ainda não investigada, sem ouvir a maior autoridade da nação, é suficiente para pôr em fuga as pernas bambas e os joelhos trêmulos. Resumo da ópera. O isentoleft é um sujeito que pode ser retratado assim. Não era, mas torna-se um moralista impiedoso. Moralista aqui, não no bom sentido da palavra, né? Moralista impiedoso, meticuloso e exacerbado, exagerado. Busca ressaltar com lente de aumento pequenas falhas nas próprias pessoas que ele defendia para mostrar o quanto ele é justo e imparcial. É como o sujeito que é mais realista que o rei. O isentoleft, letra C, perde o senso de proporção. É capaz de engolir os camelos dos inimigos e coar os mosquitos dos seus antigos amigos. Ou seja, uma falha comum dos seus amigos, né, no caso aí as pessoas em quem ele votou, uma falha pequena, um erro de estratégia, alguma coisa, já faz o cara aumentar como se fosse o Petrolão ou o Mensalão. Então ele perde o senso de proporção. Letra D. Às vezes parece ter caído de paraquedas no tempo presente ou num passado recente. Alguns anos atrás, no auge do Mensalão e do Petrolão, por exemplo, suas postagens giravam em torno de viagens, pratos saborosos e bolos de aniversário. Já reparou isso? Às vezes você vê um cara assim sendo rigoroso demais hoje, com uma falha do Bolsonaro, algum erro de estratégia, alguma palavra mal colocada, aí cria uma bagunça. Mas se você olhar na linha do tempo dele de uns anos atrás, você não vai ver uma crítica ao PT, você não vai ver assim o mesmo rigor contra o Mensalão, contra aqueles absurdos do STF. Não, mas agora ele é super moralista. Parece que ele nasceu ontem, apareceu ontem de paraquedas. Letra E, o isentoleft vira cético. Basta uma decepção para ele dizer que não acredita em nada e em ninguém nunca mais. É assim, agora não acredito em nada, não voto em ninguém, acabou. Letra F, torna-se um quinta coluna. É capaz de abrir brechas na cidadela e entregar seus amigos, sua cidade e seu próprio país aos inimigos. Ele é tão rigoroso que, como aquela história do quinta colunismo, né? Se ele vira o inimigo entrando na cidade dele, em vez de ele lutar contra o inimigo, ele abre possibilidades para ajudar o inimigo. É o chamado quinta coluna. Letra G, acusa seus amigos de fanáticos e os chama de piores que petistas. Só porque você defende o que o Bolsonaro, por exemplo, representa, né? Não o que ele é, assim, no sentido de falar as caneladas que ele diz, mas aquilo que ele representa depois de 16 anos de petismo, etc. Aí já fala, esse cara é fanático do Bolsonaro, é o bolsomínio, etc. Letra H, perde totalmente o senso de equilíbrio e proporção e esquece toda a trajetória de luta, de sacrifício,
as duras conquistas obtidas com suor e até o próprio sangue dos seus amigos. É assim o Isentolete. Ele esquece todos os anos, todas as lutas, até a facada, né? E aí ele parece que está defendendo mais o adversário do que aqueles pelos quais ele lutava há pouco tempo. Letra I. Abomina qualquer negociação do seu chefe, mesmo as estratégicas. Tudo soa para ele como um troca-troca abominável. Falou em negociar, nossa, já vai se vender. Porém, não tem obrigação nenhuma de sugerir coisa melhor. Às vezes a gente critica o nosso presidente porque ele deixa de negociar, né? Porque ele não quer o troca-troca, mas quando ele resolve talvez buscar uma saída para conseguir passar as suas emendas, etc., já está se vendendo ao adversário. Quando às vezes não, às vezes ele cede alguma coisa, mas não é nada tão grave assim, né? Mas o isento left, ele não tem nenhuma obrigação de sugerir. O que ele pode fazer? Ele acha fácil governar sentado na linha do tempo do Facebook, tendo que negociar com uma Câmara que tem 200 deputados mais ou menos da esquerda, mais uns 250 do centrão e apenas uns 50 ou 60 do seu lado, que votam assim, de maneira certa. O resto fica tudo meio nebuloso, ou é da esquerda ou é do centrão. Então ele acha fácil, sentado aqui no seu computadorzinho, falando, não pode fazer isso, ele é o do tudo ou nada. Finalmente, aliás, a penúltima, né? Sem lado, letra I, sem lado, sem referência, torna-se um utopista, acreditando num mundo idealizado onde ninguém tem defeito. No seu estado final, no estado final do isento left, se não acordar desse pesadelo, o que se vê é um sujeito cético, azedo, disparando críticas e acusações para todos os lados, impiedoso, perdoa nada, sendo ele mesmo apenas digno de piedade. E eu concluo o texto dizendo, na letra J, a isentoleftia é um mal que ronda todos nós, que nos julgamos gente de bem. Muito cuidado. Qualquer um de nós pode correr o risco de se tornar um isentoleft, como esse que nós vimos no texto. Um abraço a todos e até a próxima.